Bom dia, eu me chamo Matheus Vieira da Costa, sou docente do curso de Física e Licenciatura da UFAM. Atualmente eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, estou no último período do curso e estou realizando esse projeto sob a orientação da professora Daniela Menegon, cujo título é Síntese e Caracterização da Liga Rauff-Helsler em óleo do cobalto antimônio dopada com terras raras. Próximo slide. Primeiramente eu vou falar sobre minha motivação. Com relação às ligas Helsler, ela se trata de uma descoberta na física, na ciência, relativamente recente. Foi descoberta no início do século XX. E por se tratar de uma descoberta justamente na área da experimental, ela ainda possui muitas lacunas que precisam ser preenchidas. E a proposta do projeto é justamente ajudar a preencher um pouco dessas lacunas. Já em relação ao nióbio e às terras raras, ele trabalhar com esses dois materiais é uma vantagem, pois a gente vai estar acabando investindo em matéria-prima nacional. Hoje no país existem muitas reservas, tanto de nióbio quanto de terras raras. Então, vai ser uma vantagem porque eu não vou precisar de resultados significativos com isso aí, a gente não vai precisar exportar para poder trabalhar com algo a mais. E além disso, qualquer resultado que a gente obter aqui pode ajudar com novas ideias para novas pesquisas, tanto com relação às ligas Helsler ou justamente com o nióbio ou terra rara. Próximo slide. Primeiramente, eu vou ressaltar que os procedimentos experimentais da produção da amostra vão ser realizados no laboratório de materiais do LabMat, que fica na UFAM. E agora eu vou falar sobre as ligas Helsler. Próximo slide. Volta um pouquinho. Aí. Esse cara aí no canto foi quem fez a descoberta das ligas Helsler. O nome dele é Frederick Helsler, por isso o nome da liga. Que justamente a liga, ela em si, ela consiste em uma liga ferromagnética. Só que o interessante é que os componentes individuais dessa liga, eles não são ferromagnéticos. Agora avança. Normalmente eles são paramagnéticos ou diamagnéticos. Pode continuar avançando. Daí, que após um tratamento térmico, eles adquirem essa propriedade ferromagnética. A estrutura muda, daí tu desenvolve uma liga com uma estrutura ferromagnética. E essa liga, ela tem duas classes, a classe Rauff-Helsler e a classe Full-Helsler. Onde a Rauff, ela possui uma estequiometria XYZ, não, é uma estequiometria 1 para 1 para 1 e forma estrutural XYZ. A Full-Helsler, ela possui estequiometria 2 para 1 para 1 e uma forma estrutural X2YZ. A próxima tabela que ele vai avançar agora mostra justamente como ocorre essa distribuição dessas ligas, onde X é justamente o metal de transição, metais nobres ou elemento terra rara. O Y é um metal de transição, um metal nobre, e o Z é justamente um elemento do grupo principal. Agora ele vai mostrar uma tabela que justamente mostra essa distribuição, esses elementos de acordo com as cores. O X é o azul, o vermelho é o Y e o verde é o Z. Assim como está de acordo, essas são a distribuição das combinações de elementos terra raros, de ligas Rauff-Helsler, perdão. Agora vamos falar sobre um pouco sobre os elementos terra raras. Pode avançar. Os elementos terra raros é um conjunto de 17 elementos da tabela periódica, sendo 15 deles justamente o conjunto de lantanídeos, onde o escândio e o ítrio, por algumas semelhanças químicas que existem físico-químicas, na verdade, que existem nesses elementos, eles também são considerados elementos terra raros, devido a essas semelhanças que eles têm justamente com o conjunto de lantanídeos. E dentre as muitas aplicações que temos o uso de catalisadores, ímãs, cerâmicas, equipamentos eletrônicos, lentes óticas, baterias, lasers e até no uso na medicina. Esse mapa que tem aí ao lado, ele justamente mostra a distribuição dos depósitos de terras raras que existem no país, assim como alguns projetos em desenvolvimento, e mostra também o que eu falei na minha motivação, de que como existem muitos depósitos, a gente tem matéria-prima nacional para poder trabalhar, não precisar exportar. No próximo slide, eu vou falar justamente do elemento específico que eu vou trabalhar a terra rara, que é o samário. Ele possui massa atômica 150,36, número atômico 62,
Quem fez a descoberta dele foi esse homem no canto superior, que o nome dele é Emile Lecoq. Na natureza, você encontra esse samário em forma de óxido, S2O3. A temperatura ambiente, ele se encontra no seu estado sólido. A sua temperatura de fusão é justamente 1074 graus Celsius e a ebulição a 1900 graus Celsius. Entre as muitas maneiras de encontrar o samário, de produzir o elemento em alta pureza, só o samário puro, você tem o processo de eletrólise e o processo de redução do seu óxido usando o lantânio. E, dentre as várias aplicações, nós temos o uso de ímãs permanentes, usando cobalto junto, como ventiladores fotossensíveis, dopagem de cristais de fluoreto de cálcio e na absorção de nêutrons em reatores nucleares. Próximo slide, vou falar justamente sobre os métodos que eu vou utilizar. O primeiro método que vai ser utilizado é justamente o método de moagem mecânica, onde ele consiste justamente de uma moagem de pós. E essa moagem de pós é feita em moinhos, onde nós temos 3 tipos, que é o moinho planetário, o moinho de atrito e o vibratório. Sendo que o que vamos utilizar nesse projeto vai ser justamente o moinho vibratório, também conhecido como moinho de alta energia. E como é que funciona o procedimento? Eu tenho a minha amostra, na figura 1, que vai ser adicionada, como visto na figura 2, em um recipiente, que a gente chama de jarro de moagem. Esse jarro de moagem ele é feito de material de aço inoxidável, ou material inoxidável. Dentro desse jarro vai ser colocada a amostra junto com esferas de impacto, que são feitas do mesmo material do jarro, e o conjunto em si é selado em um ambiente de argônio, uma atmosfera de argônio, que depois é colocado no moinho, que tem mais ou menos essa estrutura, e após colocar no moinho, ele vai realizar um movimento de 8, como mostrado aí, só que isso é feito em altas velocidades. É por isso justamente que ele é chamado de um moinho de alta energia, por causa das grandes velocidades que ele realiza esse movimento. E agora, após isso, é feito, eu tenho a minha amostra refinada, a última figura que tem aí, do fluxograma. E se eu quiser repetir o processo, se eu achar necessário, eu posso repetir quantas vezes for necessário. O próximo método que a gente vai ver aqui é justamente a difração de raio-x, que consiste justamente em um obstáculo, uma onda contornar um obstáculo, cujo esse obstáculo ele tem justamente a mesma ordem do comprimento de onda dessa onda, que vai ocorrer o conceito de difração. Daí, no caso do raio-x, os nossos obstáculos vão ser justamente as redes os espaços dos átomos em uma rede cristalina. Daí, a onda é incidida e parte da onda sofre uma refração no primeiro plano cristalino, parte da onda sofre uma refração no segundo plano cristalino, e a diferença entre essas duas ondas incididas vai ter uma diferença de caminho que vai ser justamente associada à lei de Bragg como interferência construtiva, onde a lei de Bragg consegue me relacionar informações da minha onda, tipo comprimento de onda, ângulo de incidência, justamente com informações da minha rede cristalina, que é justamente o espaço entre os planos e os índices de Miller que estão associados à orientação preferencial da minha rede. A figura do lado é justamente um esquema de como funciona um aparelho que faz essas medidas, que é chamado de difrator. Dependendo da situação, ou a amostra vai fazer essa variação de ângulo e o detector e a fonte ficam imóveis, ou, no segundo caso, a fonte e o detector se movem e a amostra fica parada, que é justamente essa segunda opção que é usada no lado mate. O próximo método que a gente vai ver aqui vai ser justamente o método de Ritfield, que é o que ele consiste. É um método que ele trabalha com um processo de otimização a partir do princípio de números quadrados, onde ele consiste no quê? Eu tenho os meus dados experimentais feitos no meu difrator, perdão, e ele vai pegar o modelo teórico da literatura e fazer comparações e tentar aproximar esse modelo teórico o máximo possível dos meus dados experimentais, a partir de um processo de refinamento. Que após o processo de refinamento ser concluído, eu vou ter informações cristalográficas da minha amostra, que vão me dar informações sobre a célula unitária, orientação preferencial, índices de Miller e outras coisas. O próximo método que a gente vai ver é justamente o
calorimetria diferencial de varredura. Abreviando do inglês, eu tenho DSC, onde ele consiste em pegar uma amostra e um material de referência, onde essa amostra e esse material vão ser colocados a um fluxo de calor controlado, onde vai ter um sensor térmico que vai captar a variação de temperatura da minha amostra, da minha referência, e fazer uma comparação e criar um gráfico que é chamado de termograma, que vai mostrar justamente o que está acontecendo com a minha amostra com relação à minha referência. E após esse resultado, a gente consegue obter informações com relação à pureza, capacidade térmica, calor de transição e outras coisas. Essa figura aí em cima à direita é justamente um gráfico, que é justamente o termograma, que mostra justamente como o comportamento da minha amostra com relação ao fluxo de calor em função da temperatura. Considerando que o fluxo de calor é isotérmico apontando para cima, a gente tem justamente informações sobre a área de picos endotérmicos, picos exotérmicos e outras coisas, como informação de calor específico também. E, passando para o próximo slide, vamos ver os procedimentos experimentais. Nesses procedimentos, vamos trabalhar com duas rotas, a 1 e a 2, onde a primeira rota eu vou fazer a pesagem dos pós para produzir a liga Heusler. Na segunda eu vou adicionar o óxido de samário. Daí o que é o detalhe? Por que justamente vamos trabalhar com óxido de samário? Se der certo, a gente vai poupar um gasto de energia que seria produzir ele em sua forma pura. Daí, se der certo, durante o processo, o samário vai realizar a dopagem, entrando na estrutura da minha rede, da liga Heusler, e o óxido vai se dispersar durante o processo. Para feitas as pesagens, vai ser feito o processo de moagem, em intervalos vai ser feito um DRX para acompanhar o que está acontecendo com a estrutura. Esse ciclo vai ser repetido. Na primeira rota, vai ser adicionado a dopagem e repetido o processo de moagem, e finalmente será feito o refinamento dos meus resultados. Posteriormente vai ser feito um DSC deles, e posteriormente vai ser feito um DRX para ver o que acontece com a amostra após o processo térmico, e novamente vai ser feito um heat field. E essa vai ser o meu procedimento experimental da minha amostra. Agora vamos para os resultados. Próximo slide, aqui avançando. Esse primeiro, ele fala justamente sobre a evolução da liga Niobe, da minha liga Heusler, no procedimento de primeira rota. Essa parte em questão, eu fiz em acompanhamento com um doutorado da professora Daniela. Nessa parte foi só um acompanhamento meu, não trabalhei com procedimento experimental, que esse trabalho era dele. Daí, com 8 horas, foi encerrado o processo de moagem, após 8 horas de moagem. E a gente consegue observar até que, no próximo slide, a gente consegue ver uma coisa interessante, que se a gente fizer uma comparação com a liga Heusler, obtida da literatura, a gente vê que os picos principais, os picos da minha referência e da amostra, eles coincidem perfeitamente, tipo, com coincidência bacaninha, o que indica que foi possível produzir uma liga mais mecânica. E o mais interessante ainda é que foi possível fazer isso sem um tratamento térmico, que geralmente é o que muitas referências na literatura dizem. Que já é uma coisa interessante de se ver. E após isso, foi feito o processo de dopagem dela. E esse aqui é o quadro de evolução. Desculpa, a garganta secou um pouco. O que acontece? Foi optado parar após 6 horas de moagem. Podia ser continuar mais, que ainda podia acontecer mais coisa, mas foi optado parar com 6 horas de moagem, essa dopagem, porque essa rota 1, energeticamente falando, ela não está sendo muito viável. Só para produzir a liga foram pelo menos 8 horas. Daí mais 6 até agora para fazer a dopagem. Então foi um total de 14 horas, o que não está sendo uma coisa muito viável para a gente. Então foi optado parar com 6 horas de moagem e ver o que a gente consegue extrair de informação. No próximo slide, a gente vai ver justamente essa mesma comparação com relação ao nióbio cobalto antimônio, que é a minha referência.
pegando a liga de 6 horas, que foi o último resultado que a gente obteve. Se a gente observar, alguns picos começaram a coincidir com a da minha referência. O que isso indica? Que possivelmente a dopagem estava funcionando. Por exemplo, o pico em 30, ele ainda está um pouco defasado. Em 30? Em 30. Ainda está um pouco defasado, mas também o que pode indicar que ainda tinha a presença de elemento puro. E também isso justifica também o pico ser um pouco mais alto em relação ao pico da minha referência. Mas o que indica que a amostra estava funcionando. Então, talvez com mais 2 ou 3 horas, talvez o processo estabilizasse, a minha amostra estabilizasse. Daí, o que está indicando que funciona? É justamente essa coincidência entre os picos. Pois, estruturalmente falando, o que a gente está vendo é apenas uma característica da estrutura. O que acontece? O samário vai entrar na rede, o óxido se dispersa. Mas, estruturalmente falando, é como se o samário não tivesse. Tudo que eu estou olhando é justamente a estrutura de nióbio, cobalto e antimônio. Não a existência do samário, mas se eu fizesse um processo de identificação dos elementos químicos, o samário vai estar lá. Mas, estruturalmente, não. Então, agora, se a gente olhar o próximo slide e fazer uma comparação com o óxido de samário, da literatura, a gente consegue ver justamente que esse pico em 30, com 2θ igual a 30, na verdade, ser mais claro, ele apresenta ele justamente coincide com um pico maior que tem justamente no difratograma do óxido de samário, que indica justamente que ainda tem elemento puro na amostra. Então, isso realmente mostra que apresenta os elementos puros. E no momento é isso. Próximo slide. Próximo slide, a gente tem agora a partir da segunda rota, que é justamente a evolução que a gente tem, que estava iniciando e foi no momento que foi parado com 6 horas de moagem. Daí teve uma razão de parar só com 6 horas, que no momento que eu estava finalizando os processos de moagem, que apresentou resultados bem interessantes, mais interessantes do que o anterior. Nem tantos, mas foram interessantes, bem significativos, vamos colocar assim. E com a situação da pandemia, não foi possível concluir esse processo de moagem. Daí, olhando o próximo slide, vamos ver o que está acontecendo com essas 6 horas que aconteceu. A gente consegue ver que, comparando com a CIF da Liga Helsler, a gente consegue ver que os picos eles coincidiram perfeitamente. Eles estão realmente coincidindo. Cada pico está coincidindo com a da minha referência. O que mostra que essa segunda rota está sendo muito mais promissora do que a primeira. Porque só com 6 horas a gente já conseguiu esse resultado. O que na outra levou em torno de 14 horas. Para conseguir um resultado ainda nem tão parecido com esse. Então, o que está indicando que justamente o que eu espero. O óxido se dispersa e a dopagem está funcionando. Daí, a gente consegue ver também em 2θ igual a 30, que do lado desse pico principal que coincide aí, nós temos também um pequeno ombro, que pode ser indicando também a presença de elemento puro, no caso o óxido de samário, ou justamente algum óxido, ou também o próprio samário em si, que ele pode ter se saltado pode ser se separado do óxido e ainda não ter feito o processo de dopagem. Agora, se a gente olha o próximo slide e faz essa comparação com o óxido de samário, a gente consegue ver que acho que não está bem nítido, mas existem uns picos pequenos, que existem uns picos menorzinhos, que ele coincide justamente com esse samário, com esse pico que está fora se comparado com o slide anterior, que não tem nem algo coincidindo. Meu erro foi não ter colocado um zoom nessa imagem, mas enfim, o que está indicando é que possivelmente ainda existem elementos puros. Em 2θ igual a 45, que tem esse pico principal, tem um picozinho menor, que justamente está coincidindo também com esse do óxido de samário, esse pico maior. Possivelmente é porque também tem a parte de algum pico com relação ao elemento puro do samário, coincidindo justamente com esse pico. Agora, indo para o próximo slide, a gente tem justamente o refinamento da primeira rota, da primeira parte da primeira rota, que foi
a parte da produção da Lega Helsley. O em preto é justamente os meus dados experimentais, em vermelho o refinamento, que foi a parte calculada, em verde um background, que é uma curva de abaixamento da parte calculada, e embaixo, que é o meu residual, é justamente eu pegar a diferença entre o meu experimental e o meu calculado e ver o quanto distorce, que dá justamente esse residual. Quanto mais linear for esse residual, mais o meu modelo teórico está se aproximando do meu modelo experimental. O que está indicando que o resultado ainda é mais promissor. Daí, como a gente consegue ver, desculpa, o residual ele está sendo tem um comportamento bem linear. Ele está sendo bem linearzinho, mostrando que tem pouca distorção, com exceção dessa parte do θ igual a 30 novamente, que se a gente observar também na parte experimental, a parte em preto, a gente consegue ver que tem um pequeno ombrozinho nesse mesmo ângulo, 2θ igual a 30, que foi justamente uma fase, pode ser a presença de um elemento puro, ou uma fase secundária que aconteceu durante o processo de moagem, mas como o ideal teria sido colocar por mais algumas horas de moagem, mas como eu falei inicialmente, esse processo eu só fiz acompanhar. Eu não tive controle da quantidade de horas, que foi a parte do aluno doutorado da professora Daniela. Então, eu ainda não consegui fazer a identificação dessas fases. Eu ainda estou tentando fazer ela para posteriormente publicar mais alguns resultados com relação a isso. Mas esse refinamento ele foi feito justamente considerando que essa fase não tem nenhum problema com a fase, que é isso aí, desconsiderando a situação desse ombro. E, como a gente consegue ver, realmente, como eu falei, os resultados são bem interessantes. E como eu falei em relação às informações do método de Hitfield, ele também informa também a parte de conseguiu obter informações sobre os índices de Miller, que estão nos gráficos e no próximo gráfico, os índices HKL, que justamente mostra a orientação preferencial em relação aos planos. Eu ainda não sou muito bom para identificar como é que funcionam essas informações, mas eu acho interessante passar esse resultado também, que é algo significativo. E é isso. Próximo slide. Vamos falar justamente sobre a conclusão dos meus resultados. Pode avançar. Daí, como podemos observar, o processo das duas rotas apresenta resultados significativos de que o procedimento está funcionando. Com mais horas de moagem e a execução do processo de refinamento e da STC, nos mostrariam resultados ainda mais significativos, porém, com o estado atual da pandemia no país, a conclusão do processo de moagem de DRX da segunda rota, além do processo de DSC das duas rotas, estão parados até a normalização das atividades. Então, como eu falei, a pandemia atrapalhou um pouquinho, porque quando eu estava começando a finalizar a parte das medidas, para depois ir para a parte das simulações, da parte do método de Hitfield, entrou o estado de pandemia, a UFAM fechou, e eu não pude finalizar essa parte do projeto. Eu não pude também fazer outros refinamentos também porque eu tive problema com o computador e eu tive que mandar ele para o conserto. Daí eu fiquei um tempo sem utilizá-lo, sem fazer meu tratamento de dados, eu não tinha como fazer. Então, no momento, mais do que o resultado mostra, que realmente teve algo significativo, o que aparenta ser que é realmente algo promissor, está funcionando a ideia que a gente está tentando fazer, e é isso. Os próximos slides são das minhas referências. Pode passar o próximo. E o próximo slide eu vou fazer uns agradecimentos, primeiramente à PEC Física, que foi de grande contribuição para mim, foi de grande ajuda para o meu desenvolvimento acadêmico. Se eu fosse comparar com como eu comecei, eu evolui bastante. Então, eu sou muito grato ao que eu aprendi estando no PET também, e ao LabMat também, que o pessoal de lá sempre me ajudou muito quando eu tive alguma dificuldade, tanto com a parte do procedimento experimental, tipo, alguma coisa que eu tinha que saber antes de fazer alguma coisa, e também com dúvidas em relação ao tratamento de dados, e com dúvidas em relação à parte de refinamentos também. Eu queria agradecer eles também. Próximo slide, e é isso aí.
Obrigado, Matheus. Então vamos agora para a parte das arguições. Eu passo a palavra para o professor Francisco de Nola fazer as suas considerações da vez. Bom dia, todo mundo de novo. Bom dia ao Matheus, o aluno que apresentou, né? A professora Daniela, que também está presente aí. Como eu falei nas outras apresentações, né? Aqui a gente está se baseando para fazer a avaliação, foi passado previamente para a gente os artigos, né? Que serviu de parâmetro para a gente fazer aqui para estar preparado, né? Para as apresentações de vocês. E, em particular, no caso, o artigo do seu artigo, Matheus, na minha opinião, foi um dos que ficou melhor estruturado, assim, de todos, assim, né, com um resumo bem feitinho, certo? Um resumo ali bem formatado, do jeito que o Lúcio tinha falado na primeira, né? A gente fala que não tem aqueles ponto parágrafo, né? E não precisa ser tão extenso, já ficando com cara de uma introdução, né? Ficou bem legal o resumo. O aluno também faz questão, por se tratar de um aluno, de um trabalho tá ali relacionado quase com conclusão de curso, né? Um trabalho dele. Todas essas siglas, essas coisas, o aluno deixou bem claro o que significava cada uma delas, né? Mas teve uma outra sigla, uma outra coisa que faltou de informação, que é isso que eu vou perguntar, né? Então, vão ser questões a respeito do texto e questões a respeito dos fenômenos e das observações, uma no caso das suas medidas, certo? Uma dúvida que eu fiquei é que quando falou lá falando desse material, né, do Hausler, nióbio e tudo mais, aí só vou dar um exemplo de um composto de cobre 2 com alumínio, aí tem um elemento lá no meio, um Ma, né? Queria saber que elemento era esse, só porque acho que não ficou, no texto não ficou claro. Queria saber qual é. Ele representa que tipo famílias de elementos, esse Ma, ou ele é um elemento da tabela periódica? Dá só um instantinho, deixa eu abrir o artigo aqui. Deixa eu vir aqui só para ver qual é a página direitinho para ti. Aqui, lá no comecinho. Cadê? É logo no segundo parágrafo da introdução. Da liga cobre AL, né? Queria saber qual é esse elemento. Que não ficou claro. Por exemplo, tu colocou aí muito bem depois, esse XYZ depois para dizer que um é terra rara, o outro é metal de não sei o que, né, e tal. Aí deixou claro com a tabela, mas aí eu queria saber, nessa fórmula específica, né, qual era o elemento, esse Ma. Eu procurei aqui, eu não achei. Ele deve ser provavelmente representando algum tipo, uma classe de elementos da tabela, né? Porque tem um elemento Ma na tabela? Acho que não. Mg, Mn, né? Mas o Ma mesmo, não sei. Não ficou claro aqui. Que, sinceramente, eu não estou lembrado, porque faz um tempo que eu escrevi isso aqui, depois eu só fui me preparando para a apresentação. Daí Vai vale a pena aqui nessa introdução, né? Por se tratar da introdução e tudo mais. Eu colocaria só, o Ma representa a família de elementos do tipo tal. Eu acho que deve ser isso, tenho certeza. Porque tu colocou depois, ela no que XY, na minha cabeça, aí deu para entender direitinho. Que na minha memória, eu lembro mais ou menos que eu lembro que eu tenho a referência aqui, eu lembro que eu li isso daí. Na minha cabeça, eu acho que é manganês, mas eu acho que eu fui de digitação errada ou realmente eu que não estou lembrado que eu realmente, ou eu esqueci de informar o que significa CNA. É porque eu não sei, eu não conheço direito a tabela periódica também, tá entendendo? Então por isso que eu estou perguntando, é mesmo na curiosidade, porque de cabeça, quando a gente olha uma letra assim, a gente olha um elemento, né, a gente sempre associa, por exemplo, esses tem a das referência aqui, né? Eu posso procurar agora. Não, depois, não precisa se preocupar agora não. Estou fazendo aqui depois, tá? Então, essa era a primeira dúvida. A segunda é aqui, também nessa primeira página ainda, tô pegando no botão errado. Aqui na liga, quando você começa a falar da fundamentação teórica da liga, né, Hausler e do composto do nióbio. Isso. Aí, as ligas são marcadas por conter sítios cristalográficos vacantes, né? Então, imagina que você tem aquela estrutura e deve ter grandes regiões do espaço vazias ali. É isso que quer dizer, né? Tá, e aí ele pode receber átomos maiores. Então ele está fazendo uma comparação, provavelmente, com os elementos que participam da estrutura original ali, né? Então
e aí entre elas ali, imagina tipo um espaço vazio bem grande, aí você pode ocupar ele com um átomo grande, né? Então seria o elemento extra, por exemplo, uma impureza ali com raio atômico maior do que o dos elementos que fazem parte da rede original ali. E aí na sequência que é aí que vem a questão. Esses átomos, por sua vez, podem atuar como centros espalhadores dos fônons, reduzindo assim a condutividade térmica da rede cristalina. Eu só queria entender o básico, como que o fônon, né, como é que está a relação direta aí dessa vibração com a condutividade térmica. Isso aí é bem interessante, né? Essa parte é bem interessante. Tem mais ou menos uma ideia para explicar para a gente como que a condutividade térmica e os fônons eles estão relacionados, né? Eu vou colocando ali esse elemento extra, né, com um raio atômico grande, né, ocupando esse espaço, essa vacância, e aí ele vai espalhar esses fônons, né, associado com a vibração aí. E aí o material ele vai reduzir a condutividade térmica dele, né? Queria saber só mais ou menos por alto se tu conhece assim o mecanismo, por que isso ocorre. Na verdade não, porque a priori eu não me preocupei, porque como eu não ia trabalhar com parte do Fonos, eu também nem me preocupei em informar muito sobre o contexto de como é que o fono ajuda nisso. Mas eu achei uma informação interessante para poder, querendo ou não, ainda é um resultado sobre a liga. Então, com o momento Porque que eu cheguei, eu achei... bons materiais aí, né, bons isolantes térmicos utilizando isso daí, né, uma aplicação já que tu poderia ter. Uhum. Né? Lá se tu liga, aí tu pode dopar ele com um dado elemento que tu pode transformar ele num bom elemento, num bom material isolante térmico, né? Porque tu tem esse conhecimento. Eu só queria conhecer o mecanismo, certo? Tem que ver que esses materiais, a condutividade térmica, né, metal, de forma geral, ele tá um bom condutor térmico, praticamente ele é um bom condutor de corrente também, né, de corrente de elétrons. Então, essa condutividade térmica, né, ela tem as contribuições dela devido aos fônons e devido à parte eletrônica também. Então, quando você, de alguma forma, você atrapalha esse espalhamento aí, quando você intervém nessa parte do movimento, das vibrações, né, a contribuição que você tinha para condutividade térmica, né, você vai afetar direto, lá tem lá aquela questão da temperatura de Debye, né, que está associado com vibrações e tudo mais, você vai diminuindo essas contribuições e vai ficando a cargo somente da contribuição eletrônica, né, então provavelmente tem que dar uma olhada nessa parte só de como é que de fato ele vai atuar nesse mecanismo, né, como é que ele vai reduzir essa condutividade térmica, tá bom? Então só para quando for fazer um trabalho escrito, provavelmente lá a monografia, né, aí fica uma informação, além desse programa, pode complementar, só mostrando um mecanismozinho mais simples, explicando isso daí. Tá? Então, essa era a questão. Aqui, deixa eu ver o que tinha mais. Uhum. Ah, tá. Essa parte do método que tu falou bastante, né? Você faz o raio-x, você tem seu espectro, e aí tem o método Rietveld, né? Assim que fala? Rietveld. Tá. Sim. Ele usa lá os quadrados, como é que é? Mínimos quadrados, você estava falando? Sim, processo de mínimos quadrados. Mínimos quadrados. Então, esse é um processo basicamente de um ajuste de curva, então, é isso. Você vai pegar os dados e você vai fazer uma comparação com alguma coisa que tem tabelada e vai ajustando, é isso que acontece? É isso que é feito nesse programa? Exatamente, que quando, por exemplo, quando você vai usar o programa que trabalha com isso, ele vai pedir a tua amostra, vai pedir algumas informações do aparelho que tu está usando para fazer as medidas, e vai pedir uma referência. No caso, uma referência da literatura, que seria, por exemplo, no caso seria, por exemplo, do nióbio, cobalto antimônio, seria esse mesmo elemento de alta pureza. Tipo, tu tem lá, daí tem um difratograma bonitinho, que os picos são quase linhas, né? É alta pureza. Ele vai pegar essa referência e tentar aproximar o máximo possível dos meus dados experimentais para tentar ver que informação eu consigo tirar dos meus dados experimentais. Tá bom. Então tu não vai mudar, tu não vai alterar os dados, né, que o que tu mediu ali teoricamente é a manifestação da natureza, né? Tu não está ajustando, né? Tu não pode mudar Tá, eu entendi, vai, deixa eu falar. Então, a outra parte aqui é em relação a essa do DSC. Eu achei legal, né, o pessoal do grupo aí na UFAM, né, tá trabalhando bastante com essa técnica, né? E aí é interessante que eu achei é que estava falando aqui sobre a parte vítrea, né? As transições vítreas. E eu queria entender como que, por exemplo, você tem um material, um vidro, né? A característica dele, apesar dele parecer ser sólido, ele é uma estrutura amorfa, ele não tem uma estrutura cristalina bem definida.
composto de silício e tal. Você pode colocar outros materiais para fazer lá o blindex, né, essas coisas. Tem outros elementos que você pode colocar, mas em geral ele é totalmente ele é amorfo, né? E aí, Sim. isso aqui que está falando dessas transições vítreas, né? Na forma mais simplista do mestre vidreiro analisar lá, ele faz uma análise dessas regiões de trabalho do ponto de vista da viscosidade, né? Então ele aumenta a temperatura, ele diminui a temperatura, ele analisa a viscosidade do vidro, que ele deixa de ser por não ter uma estrutura cristalina bem definida, ele está amorfo, parecido como se fosse um líquido, né? Um fluido, mas com uma viscosidade alta, quando a gente está falando de temperatura ambiente. Você vai aumentando a temperatura, você aumenta essa viscosidade dele vai sendo afetada, vai diminuindo, aí o material escoa com mais facilidade. Então lá existem regiões, né, que se considera a região de trabalho, né, que você consegue, é aquela que o cara tira o vidro lá de dentro do forno, ele está totalmente lá, ele consegue dar uma modelada, né, o artista faz a obra. Eu acho Se isso você muito interessante. ele fica totalmente líquido, né, ele fica líquido. Então ali a gente não, que eu não sou vidreiro, mas o pessoal ele analisa essas transições que não são bem marcadas, né, são regiões, é um crossover, pode dizer também, do ponto de vista da viscosidade. Eu queria saber como que o DSC, né, eu imaginei que do ponto de vista de calor específico, né, as transições, eu consigo ver aqueles picos que poderiam assinar transições de fase estrutural, eletrônica ou qualquer outro tipo, né, o pico vai surgir lá no calor específico, né. Queria saber como é que o DSC, então, ele ajuda a entender essas transições vítreas, já que não são transições de fase marcantes, né, é uma coisa mais suavizada, como é que eu enxergaria essas transições no vidro, por exemplo? É a última pergunta teórica, zona geral, que está fazendo. Que eu ainda não cheguei, como eu falei, ainda não cheguei a fazer medidas, então eu não sei se tem mais alguma coisa que o aparelho pode me informar. Mas eu acredito que essa parte, tem um processo de comparação, vai ter uma amostra, o DSC vai comparar a minha amostra com a minha referência e vai criar o meu termograma. E a partir da análise desse termograma, a gente consegue obter algumas informações com relação ao que acontece com a amostra. Então, essas transições vítreas, eu acho que elas estariam encaixadas também nesse processo. Também é um processo comparativo. Eu não cheguei a fazer nenhuma análise, então ainda não sei identificar o que acontece no o que mais de informação eu consigo adquirir no termograma. Tá. Mas se o aparelho também informar mais alguma outra coisa, talvez tenha mais algum resultado que eu consiga obter com relação a isso. Mas se a professora Daniela puder explicar como é que funciona um aparelho desse. É uma curiosidade mesmo, porque eu sei que não tem muito a ver com o que o material está fazendo aí, que eu acho que é pó, né? Não, agora eu também estou curiosa, quero saber se dá para fazer essas coisas. Achei interessante como é que eu poderia ver nesse calor específico, né, nessa medida aí essas transições, né? Transições não, essas mudanças que não teria, eu acho que não teriam um pico, né? Tá. A última pergunta que eu tenho que fazer é sobre, aí sim, sobre as tuas medidas mesmo. Como eu olhei aqui rápido, eu vi que na tua apresentação tu colocou um último gráfico, né? Um gráfico que tu colocou faz uma experimental com uma comparação e tu viu um resíduo lá, né? Então, mostrando que era quase constante, mostrando mais ou menos ali uma boa um bom resultado ali, né? Mas aqui no geral, eu estava vendo que sempre quando tu tem a amostra ela pronta já, né, 0 horas aqui, ela sempre tem esses picos bem concentrados, né? Então, qual é a necessidade da moagem mesmo, né? Por que a gente tem que ficar fazendo essa moagem de tempo em tempo, né? É para revelar algum pico que está escondido? Como é que funciona direitinho para a gente essa parte aí? Tá. Primeiramente, isso, explica aí. Primeiramente, a parte das 0 horas é uma coisa que a gente chama de processo de homogeneização. É justamente a moagem sem as esferas. É só para misturar o que tem lá dentro. A única coisa que faz é selar o jarro em um ambiente de argônio. Daí, após isso, é feito um DRX para ver como é que está a estrutura desse meu pó, que eu vou moer depois. Daí, após isso, que é feito a adição das esferas e é feito o processo de moagem, que durante o processo vai ocorrer as colisões entre esferas e o material, entre a esfera, a parede com o material. Vai ocorrer as misturas entre as redes. Só que, para não sobreaquecer demais, a gente faz isso em intervalos de hora controlados. Tipo, a gente moe 1 hora, espera um pouquinho, moe mais 1 hora para não aquecer demais e
o efeito térmico acabar interferindo no processo mecânico. Tanto que até depois de 1 hora, o jarro até fica um pouquinho quente, fica morninho. Entendi. Então, só se o trabalho que a pessoa estiver fazendo não também relevar essa parte térmica, então ele pode avançar mais que 1 hora de moagem, sem intervalos. Eu queria Mas entender aí, que é só aqui tem um gráfico aqui na figura 3.3a, né, que é já do Niobe colocando lá o Samário, né? qual rota? A rota 1? Tem É, um R indicando a rota. a É a figura rota 3 a evolução, eu acho que é a 2, né? Não sei, os últimos gráficos do trabalho aqui. Não, eu não lembro. É a figura 3.a do artigo. E do assim, artigo. isso é do artigo, como eu falei, é o que eu estou me baseando aqui. Tá? E aí tem uma evolução de tempo também, né? Sempre tem cores aqui, você vai vendo. Aí o primeiro sempre ele é um pouquinho mais concentrado. Nesse caso específico, queria entender por que que quando você foi aumentando o tempo de moagem, né? Os picos praticamente eles não se deslocaram, né? Não teve nenhuma revelação nova. E, pelo contrário, do meu ponto de vista mais leigo, assim, o ruído ficou muito maior em 6 horas do que em comparação com 1 hora ou 2 horas, né? Por exemplo, se eu colocasse mais 8, fizesse o processo aumentando esse tempo, ia ficando mais difuso isso? Por que acontece esse processo? Eu esperaria que nas primeiras horas, eu observasse novos picos que estavam escondidos, né, revelando outras estruturas no material, mas aqui não teve, pelo menos o que eu estou conseguindo ver, não teve revelação de nada de diferente, né, e pelo contrário, teve até uma difusão, aumentou um pouco aqui o ruído, né, nesses picos aqui, né, das linhas. Queria saber por que que nesse caso específico isso aconteceu. Então essa é a hora, esse é o critério, vou parar de moer aqui, que senão o bicho vai pegar, né, vai ficar mais estranho esse gráfico. Essa aqui foi da primeira rota, né? Cadê? Foi. Acho que é a primeira roda. Resultados, isso. Foi a primeira rota. Tá, só um instantinho. Tá. Se os picos não sofrem nenhuma alteração relevante à medida, significa que a amostra está começando a estabilizar justamente naquelas regiões. E no momento que a amostra estabiliza, mesmo que eu faça a moagem, não acontece mais nada. Não vai sofrer nenhuma alteração, porque a amostra já estabilizou. A produção do que eu queria produzir chegou naquele ponto e não vai conseguir passar mais daquilo. Agora, com relação aos ruídos, eu acho também que faz justificativa, também se você olhar o 3B, a figura 3B, que você consegue perceber que fica bem mais nítido se você olhar a partir dos 60, do esteta igual a 60, que começou a ter uma elevação. O finalzinho, em vez de ele começar a ser um pouquinho reto, que nem os outros, ele começou a subir. Tem uma outra análise também. Que isso acontece com uma coisa que é chamada de fluorescência do cobalto. Porque a fonte do DRX, do Lavimate, eles usam cobre para fazer o raio-x de cobre. E a energia do raio-x ele é próximo da energia de excitação do cobalto. O que acontece? Parte dessa energia, um fóton acaba sendo absorvido pelo elétron, o elétron sobe de nível. Quando ele volta, ele emite um fóton, e esse fóton é identificado pelo detector, que acaba mudando um pouquinho, elevando os picos e possivelmente acaba aumentando um pouco esses ruídos. Entendi. Então, só para fechar aqui, ó, tá, eu gostei das explicações, tá? É que, como eu falei no começo, você fez questão de colocar o significado de todas as siglas, né? Sigla, tudo que significa direitinho, papapá, né? TSC, a parte em inglês, tradução. Só faltou uma coisinha aqui, que foi explicar o que é essa CIF, né? Deu para entender no contexto que era algum banco de dados aí, eu acho que seja isso. Ah, tá. Não claro em lugar nenhum, assim, só colocar esse CIF, que ele significa aí no texto, tá bom? Você quer que eu explique? Ou... Não, eu tô falando, depois a gente fala, porque eu acho que eu estourei meu tempo aqui também, tá? Essa parte Não, de dos... qualquer forma é rápido. Tipo, o CIF é a minha referência da literatura, apenas isso. É só Tá, uma abreviatura. tá bom, é só colocar, porque acho que não tinha ela, claro, que significava essa... Sim. Tá bom? Se Era puder só me isso. mandar essas suas notinhas depois, eu agradeço, como poder fazer as correções. Eu rabisco tudo aqui, não é muito legal, não tem que passar limpo a notinha aqui. Tá bom? Tudo bem. Parabéns pelo trabalho. E o trabalho, Obrigado. a formatação do artigo tá bem bacana, tá? Parabéns. Obrigado. Professor Lúcio, 1 minuto para o senhor.
O microfone está desligado. Toda vez. Bom, boa parte do que eu ia falar, o professor de Nola já questionou, né, com todo o seu conhecimento aí de física do estado sólido. Eu tenho apenas algumas considerações bem breves, né, que não é uma curiosidade. Eu achei a apresentação muito boa, quero parabenizar você, Evandro, né, e a formatação do trabalho também está quase ideal, na minha opinião. Apenas eu faço alguma consideração em relação à conclusão, né, que eu achei bem brusca, e eu perguntaria para você agora por que a conclusão ficou dessa maneira, né? Você poderia chamar de conclusão ou considerações finais? Matheus? Essa é uma pergunta. Eu esqueci de ligar o microfone, desculpa. Qual parte da conclusão você está querendo dizer? Conclusão, sim. Bem, conclusão atípica, né? Muito breve então, assim, eu passo a pergunta por que teve essa atipicidade no seu trabalho de ter uma conclusão tão breve. Não, porque quando eu resolvi fazer essa conclusão, eu resolvi ressaltar exatamente o que eu consigo, os principais resultados que eu obtive. Que o método estava funcionando, o que precisaria ser feito nele, e o porquê eu não continuei com os outros resultados, que foi justamente explicando a situação da pandemia e o problema de computador. Daí eu não pude adicionar mais resultados ao artigo. Então, no momento que eu pensei em fazer a conclusão, eu imaginei em apenas abordar essas partes. Você, de fato, a conclusão tem os termos pessoais, né, do autor do trabalho, mas, veja, dentro da metodologia do trabalho científico, você tem um protocolo para seguir dentro de uma conclusão, se você chama de conclusão ou se você chama de considerações finais. Então, acredito que ainda deva-se fazer ali um breve resumo, né, do que foi apresentado, está apresentando isso, discutimos isso, falando disso um pouco aqui. mais. Então, para seguir o protocolo, porque logo que o referi vê assim, um trabalho com uma conclusão dessa, ele já fica meio, né, indisposto com o trabalho. Então, essa eu chamaria a atenção. A outra é apenas uma curiosidade que eu estou vendo uma variação que vocês estão fazendo nos trabalhos, é que as citações, que em geral são indiretas, né, citações indiretas numéricas, que são naturais de artigos de exatas, e eu vejo que uns usam aí quase que uma nota de rodapé, né? E outros usam o habitual, que é você colocar entre colchetes. Então, você achou natural essa forma de fazer a citação? Como assim? Eu não entendi. Não entendi essa pergunta, realmente. A sua citação numérica, ela subiu, né? Ela sobe. É como se você estivesse colocando uma nota de rodapé, né? Que o número fica ali em cima Em geral, o que a gente vê nos trabalhos, né? A questão de como é que é o estilo, né? Porque eu acho que deveria unificar esse estilo, se é uma coisa ou se é outra. Então, se é numérico, bom, tudo bem, é numérico. Mas alguns estão usando para cima, né? Como se fosse uma nota de rodapé, e alguns estão usando com um colchete. O mais natural que eu vejo é você guardar essa sublinhação, né, para uma nota de rodapé, porque às vezes é interessante, por exemplo, na pergunta que o Dinola fez sobre fonos, você pode indicar, por exemplo, numa nota de rodapé, uma literatura, olha, nesse caso aqui, você pode ler o livro do fono e tal, o artigo do ciclano, né? Então, eu achei que a anotação que você usou para citação é meio atípica. Mas isso é comum nos artigos que você leu? Sinceramente, eu não lembro como é que eu fiz essa com relação à parte da referência, mas eu acho que, se não me engano, foi o modelo que o professor mandou, não foi? Eu não tenho certeza. Professor, você pode me confirmar se o modelo que o senhor mandou tinha isso? O modelo era o padrão normal, com colchete. Eu não sei. Com colchete.
Tá, então isso é só para uma melhoria aí na Sim, eu diagramação, posso né? corrigir isso depois. E aí, Eu para mim, realmente só não lembro faltou qual aí, foi. na sua introdução, algumas considerações sobre a literatura. Você falou que você trabalhou junto, acompanhando, né, o trabalho de doutorado, né? Foi isso? Uhum. É Então, que, ele ter feito uma parte da revisão da literatura, né, em que envolve, por exemplo, essa questão dessa análise que você fez, eu acredito que você colocou aquela parte histórica que eu achei fundamental, mas se você puder colocar ainda alguma parte uma parte breve, né? Você seleciona aí os trabalhos, os principais 5 ou 4, né? Em que já tratou de algo próximo disso ou disso mesmo, porque eu acho que o aluno tem que passar por essa parte da revisão de literatura dos trabalhos que estão próximos daquilo que ele está tratando. Então, é só essa sugestão, tudo bem? sim, obrigado. Não. Eu fico por aqui. Antes do senhor tomar a palavra, rapidão, se a banca puder me mandar essas notas pelo professor Igor depois, eu ficaria muito grato por poder fazer as devidas correções. Isso vai ser feito, não se preocupe não. Eu vou entrar em contato com eles, vou pedir todas as considerações. Apesar de estar escrito e estar gravado, né, você vai poder assistir o vídeo depois, né, então é importante isso. Apesar de a gente estar um pouquinho avançado do tempo, tem mais uma apresentação, eu queria aproveitar a presença da orientadora do Matheus, a professora Daniela, se ela pudesse falar alguma coisa, comentar, eu acharia bem interessante, mostrando justamente a participação do orientador, né, como as coisas desenvolveram. Oi, bom dia, Igor. Bom dia. Obrigada pela abertura aqui. Não, eu só queria parabenizar o Matheus pelo trabalho, né? Ele é um aluno muito independente, né? Ele trabalha bem, sozinho, né? Ele me procura pouco, relativamente pouco, para a gente trabalhar, então ele conseguiu desenvolver um trabalho de uma forma, e à distância, né? De uma forma bem satisfatória. Foi uma pena que a gente não conseguiu terminar esse trabalho, né? Essa parte de dopagem, e a gente conseguiu fazer os TSC, mas eu estou muito satisfeita com o trabalho dele, né? Eu só gostaria de dar os parabéns a ele pelo trabalho que ele conseguiu desenvolver com toda essa dificuldade que foi. Parabéns, Matheus. Obrigado, professora.